É isso mesmo, uma mulher atacou o próprio marido com uma facada no pescoço. Só que quando a polícia chegou, ela disse que estava possuída, acreditem, pelo espírito do ex-marido. Como será que essa história terminou? Já já o Tiago Américo e toda a equipe do Alô Espírito Santo te conta os detalhes. Olá mais uma vez, um ótimo dia para você de casa. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo, oferecimento. Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Atenção, porque teve operação hoje na Grande Vitória e os guardas municipais de Vila Velha, além de advogados, foram presos, hein? O Fábio Gabriel vem com essa notícia. Eu quero saber o seguinte, Fábio Gabriel, a suspeita é de envolvimento com um traficante, é isso mesmo, meu amigo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia para quem está acompanhando agora o Alô Espírito Santo. Pois, infelizmente, há essa suspeita de acordo com as investigações do Ministério Público, que foi feita aí através do GAECO, o Grupo de Atuação ao Combate ao Crime Organizado. Tiago, essa investigação, ela começou por conta da atuação do PCV, o primeiro comando de Vitória, que atua ali na região 5 de Vila Velha, na Grande Terra Vermelha. E ali, Tiago, esses desdobramentos foram acontecendo e a operação identificou, as investigações identificaram que estariam ali tendo a ligação entre criminosos e advogados e guardas municipais da cidade de Vila Velha. Essa é o desdobramento da terceira fase da Operação Telic, que começou ontem, na quarta-feira, e teve desdobramento na manhã dessa quinta-feira. As ações aconteceram no município de Vila Velha, Serra e também Cariacica. E como é que funcionava, Tiago? De acordo com as investigações aí do GAECO, os advogados, eles iam até as unidades prisionais, onde estariam ali lideranças dessa facção criminosa e estariam repassando as mensagens, as ordens, né, dessas lideranças para os criminosos que estavam do lado de fora, o que é popularmente conhecido como o catuque. E além disso, além do envolvimento entre esses advogados e essas lideranças criminosas com o envio de mensagens, a guarda, o Ministério Público apurou que a guarda também estaria envolvida, se apropriando de drogas, enfim, de dinheiro que eram apreendidos em operações policiais para depois então comercializá-los. Daqui a pouquinho, Tiago, eu vou trazer mais detalhes em uma operação completa. Nós ouvimos a Prefeitura, a OAB e daqui a pouquinho eu trago mais informações ainda aqui nessa edição do Alô Espírito Santo. Obrigado, Fábio Gabriel. Tava com saudade do Fábio, que agora está estampando um novo corte de cabelo. Daqui a pouco eu quero mais detalhes dessa máquina aqui degradê nas laterais do nosso Fábio Gabriel, ao vivo no seu Alô Espírito Santo. Vem comigo, porque agora é 11h19. A gente mostrou, inclusive no Alô, uma mulher grávida que roubou uma papelaria. Depois ela mesma pegou o fio, o telefone, acionou a polícia, chamou a polícia para devolver os produtos. Pois bem, essa mulher atacou de novo, fez mais um crime. Eu quero informações sobre esse caso com a Elisângela Ramos. Elisângela, a mulher chamou a polícia depois de ter cometido um furto. E foi reincidente, é isso mesmo, minha amiga? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos de casa que acompanham o Alô Espírito Santo. Pois é, Tiago. A gente até brinca, né, que era a ladra arrependida, né? Ela furtava e depois devolvia. Mas o que acontece? Dessa vez não teve tempo dela se arrepender, né? Porque ela sempre tinha a sorte de acabar saindo do flagrante. A polícia ia até a casa dela, não encontrava ela em casa. Aí o que ela fazia? Ela devolvia o produto. Ela mesma ligou lá no caso anterior, né, que foi numa papelaria. Ela mesma ligou no 190.
isenta e devolveu, falou onde estavam os produtos, né? E a polícia foi na casa dela novamente, estavam lá com a família dela. Mas dessa vez ela foi a uma farmácia aqui de Colatina ontem por volta de 9h30 da noite, furtou também alguns produtos. Com as câmeras de segurança, né? Foi possível identificar essa mulher. A polícia mais uma vez viu quem era, alguém já conhecida, inclusive ela realmente está grávida e já tem várias passagens, inúmeras passagens na verdade, por furto, pelo mesmo crime. Então a polícia foi até a casa dessa mulher e dessa vez ela estava lá, os produtos também estavam lá, ela estava com a mesma roupa que ela tinha inclusive estado na farmácia e aí ela não teve como, né, fugir do flagrante e nem teve tempo de se arrepender dessa vez. Então foi levada para a delegacia, onde ela continua até o momento, né, aguardando aí todos os trâmites e a gente também ainda não sabe se ela vai ser liberada ou não, mas é de fato, né, ela já cometeu vários crimes, né, está respondendo por vários crimes de furto pela cidade afora e na ocasião, na semana passada, se eu não me engano, que ela furtou 6 copos térmicos na papelaria aqui da cidade, em uma papelaria do centro da cidade, fingiu que estava ali comprando, ia colocando dentro da sacolinha e foi levando para casa depois, sem passar no caixa, como se nada tivesse acontecido. O anterior foi uma caixa de som, inclusive avaliada em R$2.000. Esse anterior, ela saiu pela rua fora com essa caixa de som, como se fosse dela, como estivesse indo para um evento e também foi pega por câmeras de segurança e também acabou falando onde estava. Ela contou que estava no meio de um mato, sabe, de uma região de vegetação e a polícia encontrou também esses produtos, né? Essa caixa de som e também as canecas térmicas. E dessa vez, como a gente já falou, ela não teve tempo de se arrepender, Tiago. Elisângela Ramos, ao vivo de Colatina, trazendo as informações. Aliás, Elisângela, eu quero a contribuição de vocês de casa. 34345700, o WhatsApp que você fala direto aqui com a equipe do Alô, com o Tiago Américo. Eu quero saber o seguinte, vocês acham que essa mulher é cleptomaníaca? Mas sabe o que é cleptomaníaca? Uma pessoa que não consegue controlar os impulsos de furtar. Ela não consegue controlar. Porque se uma pessoa dessa furta, se entrega à polícia, no outro dia está cometendo o mesmo crime, eu acredito que isso possa ser alguma doença. Vocês acham que eu estou passando pano ou não? Eu quero sua opinião hoje aqui no nosso Alô Espírito Santo, 34345700. Elis, obrigado pela sua participação. A gente continua aqui com o seu Alô Espírito Santo. Atenção, porque agora a gente traz um mistério que está acontecendo lá na Serra. Meus caros e minhas caras, é o seguinte: o mesmo motoqueiro ou motoqueira para a moto em frente de uma casa com espírito de porco e lança uma bomba caseira. Isso se repetiu mais de uma vez, né? Foram várias vezes. Coloca aí para vocês ouvirem que da câmera dá para você ter uma ideia do áudio, do barulho que esse morador, que a vítima, sofreu. Olha lá, para a moto, acende o rojão e lança. Às 3h16 da madrugada, agora outro dia, mais uma imagem. A sorte é que a casa tem câmera de segurança, agora em dupla lá. Pega o rojão e lança. Eu quero o Patrick Sanches agora, que ele esteve até o local e conversou com as vítimas. Parece que tem idoso envolvido. Você apurou o quê, meu amigo? Seja bem-vindo, bom dia. Tiago, muito bom dia para você também, para quem nos acompanha agora no Alô Espírito Santo. Pois é, eu estive no local, essas cenas que a gente assiste aconteceu no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, e sim, nessa casa moram um casal de idosos, dois com mais de 60 anos. Eu conversei com esse idoso que tem 65 anos de idade e ele contou pra gente como que isso começou e o que vem causando ali, né? A gente acompanha nas imagens, no primeiro ataque, né? Porque foram 3 registrados até o momento. Primeiro, que aconteceu no dia 13 de março, a gente vê que esse motoqueiro junto com garupa param em frente à casa, jogam como se fosse uma bomba caseira, uma espécie de rojão, só que cai na calçada. Tiago, a explosão foi tão forte que a marca da explosão ficou na calçada, chegou a danificar a calçada de tão forte que foi essa explosão. Agora você imagina o barulho, você é um senhor de idade dormindo, acordar de madrugada com um barulho desse na sua porta. Quando eles pensam que era algum moleque fazendo uma brincadeira de mau gosto ou alguém querendo só perturbar a paz,
Passam-se 3 dias, acontece de novo esse ataque, só que dessa vez pior, porque eles lançam essa bomba dentro do quintal da casa dos idosos. E a explosão, o barulho é muito maior, como a gente consegue acompanhar nas imagens que captam o som dessa explosão. Só que aí, Thiago, isso foi dia 16 de março. Passou-se um tempo, eles acharam que teria ficado por isso mesmo, só que não. Ontem, na última quarta-feira, teve um terceiro ataque, e esse mais sério, porque esses criminosos colocaram a bomba, dentro de uma garrafa de vidro e lançaram dentro do quintal. Isso de madrugada. Quando a bomba explode, o que acontece? A garrafa explode também, voa vidro para tudo quanto é lado. Tiago, é um perigo, A gente sabe que no momento, por ser madrugada, não ia ter ninguém ali no quintal, mas poderia ter machucado algum animal que estivesse por ali ou danificado a casa ali. O quintal da casa tem muito vaso de planta. A explosão é muito forte, como eu falei para você, chegou a danificar a calçada. Até o momento, Thiago, é tudo um mistério. Ainda não se sabe por que essas pessoas estão fazendo isso, quem que está por trás, mas a guarda está investigando, a polícia está investigando e esse idoso já registrou tudo na delegacia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre essa história, Thiago. Olha, já tem participação desse caso aqui, Patrick. O Nelson, de Serra Sede, fala, não dá para ver, Thiago Américo, o número da placa na imagem? Vamos ver se dá para ver, tirando as janelinhas aqui. Esse é o primeiro flagrante aí que aconteceu no dia, se eu não me engano, que aparece ali, pelo menos às 4h22, dia 25, recente isso. Foi ontem que aconteceu. Para ali, esse é outro flagrante, Outro flagrante. Não dá para ver a placa da moto. Olha lá, chega com um capacete, lança uma bomba. Eu lembro que na minha época uma bomba dessa, chamada bomba 1000, um estrondo, imagina, durante a madrugada, no quintal de uma casa, durante a noite, o barulho vai à enésima potência. E ali um casal de idosos com mais de 65 anos que não sabem o que está acontecendo. Agora, o que eu vi nas redes sociais parece que esse casal teria reclamado, não sei se isso procede, o Patrick pode apurar isso, de barulhos perto de um bar e que estaria alguns vizinhos reclamando desse barulho, e isso seria um contra-ataque, digamos assim, de algumas pessoas que não gostaram. Não sei se essa informação procede. Tem aqui a Leide também comentando aqui de Vila Velha, um absurdo isso contra idosos. A guarda tem que cair matando em cima. Também acho, hein? Também acho. Daqui a pouco novas informações aqui no Alô Espírito Santo. 11h28, estão presos os criminosos que fizeram pai e crianças reféns dentro de uma casa. Eles levaram R$100 mil. Um crime violento que chocou uma família de Viana. Ao vivo, Américo Soares vem com tudo, com detalhes sobre este caso. Américo, estávamos vendo aqui as imagens, tudo ainda, inclusive registrado por imagens de segurança, Com você. Bom, bem-vindo. Exatamente, Thiago. Ótimo dia para você, bom dia também para todo mundo que acompanha aí o Alô Espírito Santo direto de casa. Olha só, esse caso aí aconteceu no dia 1º de julho do ano passado, só que a conclusão do inquérito foi realizada pela Polícia Civil e as investigações, as apurações, foram divulgadas. Para a gente retomar, Thiago, é o seguinte, 2 pessoas foram presas, são eles Cleidson Gabriel Borges, vulgo Zói, de 26 anos, e Leandro Lima Borges, de 28 anos, vulgo Brancão. São esses 2 aí que aparecem na imagem abordando o pai. Esse pai aí, ele é vendedor de joias. Teoricamente, segundo a Polícia Civil, isso ainda vai ser investigado. Mas uma das linhas de investigações apontam que esse crime foi aí premeditado, porque eles já sabiam que tinha uma grande quantidade de joias dentro da casa. E eles não levaram poucas joias não, viu, Thiago? O prejuízo foi maior que R$100 mil em joias. Só que o que chamou a atenção também, Thiagão, foi outra coisa, o seguinte. Esse pai, ele estava se preparando para sair para trabalhar. A esposa dele tinha acabado de sair coisa de 5 minutos. Só que ele foi abordado antes de conseguir sair de casa. E tinha 3 filhos dele dentro de casa ainda. São eles, para a gente ter uma ideia aí da agressividade, do problema que foi também esse crime. Um bebê de apenas 1 ano, uma criança de 4 anos e um adolescente. Todos os 4 que estavam dentro da casa foram abordados com arma na cabeça. Foi aí utilizado força, ameaça. O pai, inclusive, ficou amarrado por um fio de ventilador. Só conseguiu se soltar depois que os criminosos saíram do local. E aí a polícia fez o seguinte: vamos descobrir que carro é esse que esses criminosos utilizaram na fuga. Através da identificação do veículo, chegaram
até a mãe de um dos suspeitos, a mãe do Leandro. Ela confessou para os policiais que era realmente o filho dela ali nas imagens, disse que o carro estava no nome dela, mas era ele que usava. E aí os policiais foram atrás do Leandro. Encontraram no apartamento dele munições e pouco tempo depois, Tiagão, para a gente ter ideia de como as coisas funcionaram aí nesse caso, descobriu-se que o Leandro estava com tornozeleira eletrônica e que ele tinha danificado o equipamento. Assim ficou mais fácil traçar o trajeto, a partir da localização da tornozeleira eletrônica. Confirmaram que era ele. Foi preso apenas 4 dias após o crime. Já o comparsa dele foi preso esse ano. Daqui a pouco tem uma reportagem completa com todas as informações desse caso e, graças a Deus, a família está bem. O bebê de 1 ano, o filho de 4, adolescente e, claro, o casal, Tiagão. Mas foi um baita susto, viu? Américo, obrigado pelas suas informações. Um baita susto você ficar em poder da sua família inteira ali de bandidos. Eu quero a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos mostrando. Eu quero convocar vocês a participar aqui do nosso Alô. Como? Mandando uma mensagem, 34345700. Já estão chegando as mensagens dos assuntos. Daqui a pouco eu vou ler aqui, como por exemplo o Edson de Vila Velha, que já está participando aqui. Daqui a pouco, Edson, eu leio a sua mensagem, porque agora olha só, o motorista provocou um acidente com 4 pessoas e fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro. O Samuel de Fraga vem comigo ao vivo e eu te faço a pergunta: a polícia tem informações sobre esse caso, informações sobre esse motorista? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tiago. Olha, e para todo mundo também, rapaz, ainda não se tem informações sobre esse veículo. A vítima é Tayane Lima e ela pediu através das redes sociais, Tiago, que quem tiver alguma informação sobre esse carro que atingiu o veículo onde ela estava com mais 3 pessoas, que entre em contato através das redes sociais, que ela está oferecendo até aí uma recompensa, né? Esse caso aconteceu na cidade de Una, o local é de pouca iluminação e a vítima, a Tayane, ela não conseguiu enxergar a placa do carro. No veículo, as outras pessoas tiveram ferimentos leves. Ela diminui a velocidade para poder passar pelo quebra-mola, Tiago, quando de repente outro veículo vem e caceta a traseira do carro em que ela estava. É claro, danos materiais foram causados, o carro ficou bem amassado, né? E ela, infelizmente, não conseguiu identificar esse veículo e ela pede que quem tiver alguma informação que entre em contato através das redes sociais para poder ajudar a encontrar esse veículo que causou esse dano feio no veículo dela ao bater na traseira, que a gente sabe que é uma infração grave, né? A batida na traseira, principalmente num local como esse, Tiago. Então, quem tiver informação é só entrar em contato através das redes sociais, amigo. Não, com certeza, o Samuel aqui disse tudo. Aliás, não prestar socorro, né? Pelo que eu entendi aí, tinham 4 pessoas no carro, poderia ter ficado feridas, né? Ele nem olhou para trás, bateu, deixou prejuízo, deixou potencialmente pessoas feridas para trás, né? E simplesmente a sorte dele é que esse uninho não estava com uma escada em cima, porque senão ia, atrás e ia alcançar com certeza. Daqui a pouco o nosso Samuel de Fraga volta. Tava com saudade do Samuel, que está sempre lindo, elegante, cheiroso. Eu sinto o cheiro daqui. Eu acho que é perfume árabe, hein? O Samuel tem a sabedoria dos perfumes árabes. Daqui a pouco ele vai contar o segredo do cheiro do Samuel de Fraga, meu amigo. Daqui a pouco eu volto com você. Olha só, 11h34. Ainda hoje tem o ataque do fantasma ciumento. Você acredita nessa? Aconteceu aqui no nosso estado. Eu te explico. Eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp, hein? Uma mulher atacou o próprio marido. Isso é de verdade, gente. Isso não é fake news, não. Uma mulher atacou o próprio marido com uma faca, deu uma facada no pescoço. Olha só como ele ficou, uma imagem real dele. Isso já no hospital, sendo medicado lá, internado. Quando a polícia chegou até ela falou o seguinte: eu fiz isso porque eu estava possuída. Aí o policial falou para ela: possuída por quem? Por quê? Ela: pelo espírito do meu ex-marido. Ah, não, vocês acreditam nessa? Que ela mandou essa? Botou culpa no ex-marido? Eu quero saber, o ex-marido, pelo que eu vi, cantou para subir, né? Será que ela tinha um amor também, como com a atual, com o ex? Pô, pro ex fazer isso, incorporado, que história, hein? Como é que será que terminou essa história? Já já eu te trago essa história em detalhes no seu Alô Espírito Santo. Vocês acreditam nisso? 34345700. A mulher disse que incorporou
procurou o espírito do ex, que já não está mais aqui para contar a história, e foi lá e deu facadas no pescoço do atual. Os policiais foram para ela: minha senhora, o que a senhora fez isso? Ela: não fui eu, foi o espírito de porco do meu ex-marido. Eu quero a sua opinião. Você acredita nessa história? 3434-5700. Atenção, 11h35. Alô traz agora novos detalhes da denúncia de uma ex-funcionária do SAMU contra o então chefe dela. É uma acusação gravíssima de assédio sexual. Eu quero deixar claro que nada tem a ver sobre o excelente serviço prestado, inclusive, pelo SAMU no nosso estado, mas sim a conduta individual de uma única pessoa. O que você vai ver agora é uma reportagem completa que mostra em detalhes essa história. E agora é no Alô. Bom, o SAMU se tornou um sonho para mim, se tornou um objetivo de vida, de profissão. Eu acho uma profissão linda e é onde você consegue ajudar o próximo, onde você consegue muitas das vezes salvar vidas, né? E eu queria viver essa experiência, né? Eu sonhei em viver e por um instante eu consegui realizar esse sonho, né? Esse é o depoimento de uma mulher de 32 anos que entrou para o SAMU em outubro de 2024 com o sonho de salvar vidas. Mas, segundo ela, foi a partir desse momento que começou a viver um pesadelo. Já desde o início ele começou a deixar isso muito claro, que ele tinha poder, autoridade ali dentro para mandar e desmandar. E aí, com o tempo, ele foi condicionando meus atendimentos em troca de moedas. De eu passar final de semana lá, de eu ir pessoalmente conversar com ele depois do expediente, fora do Sim Noroeste. E aí começou aquela pressão toda. A vítima diz que as mensagens eram constantes, de manhã, de tarde e até à noite. E que mesmo sem ceder, a pressão continuava. Teve uma vez que ele mandou, assim, segundo ele, que eu provavelmente seria muito linda, né, nua, e me pediu para fazer amor com ele. Eu até coloquei que eu estava chocada com aquilo ali que ele estava mandando, mas eu precisava sempre ficar levando a banho-maria, porque eu sabia que se qualquer coisa ele poderia me demitir. Mesmo diante da pressão, a vítima diz que nunca cedeu, mas o impacto foi direto na saúde dela. É uma pressão tão grande em cima de mim que, por fim, a bomba estourou e eu tive uma crise, né, no local de trabalho mesmo, de pânico. E eu entrei em depressão, eu tive crises de ansiedades horríveis. Na época eu tive um pós-traumático, eu não podia nem ouvir o barulho da sirene da ambulância, que eu entrava em desespero. E eu comecei a tomar várias medicações e fazer tratamento psicológico também. Após meses de situação, ela foi afastada para tratamento e depois acabou sendo desligada da função. Sempre quando eu ia conversar sobre o meu retorno, ele continuava deixando claro isso. Cada vez que ele falava, só de pensar na possibilidade que eu precisava de até ver ele pessoalmente, independente, aquilo me causava ansiedade, já me dava náusea. Teve um dia que eu peguei, liguei e falei que eu já estava de saco cheio daquilo, que ele não me mandasse mais aquele tipo de mensagens, que o meu corpo não era uma troca de moeda. Continuei, eu voltei a trabalhar, fui trabalhando e cada dia que passava eu tava indo melhor ainda os meus atendimentos. Quando eu cheguei de atendimento, eu tava até com meu macacão rasgado na época. Eu pedi um macacão novo e o que eu recebi foi um aviso prévio de todo tamanho. Inclusive, esse dia que aconteceu, eu tive um surto, eu sumi, até uniformizada. Fiquei de um dia para o outro fora de casa, porque eu não conseguia achar o caminho de casa. Depois do desligamento, a vítima entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e também foi orientada a procurar a Polícia Civil. O caso foi registrado na semana passada e segue sob investigação.
Ela sofreu, sem dúvida alguma, isso é indiscutível, porque tem laudo nesse sentido, um abalo emocional, né, um abalo, inclusive uma doença de saúde mental que ela vem se tratando, e ela teve mitigada, no direito a gente chama, né, teve reduzido todo o campo de ação profissional dela em decorrência da conduta desse autor do fato. O que a gente quer na Justiça Criminal é que seja apurado e que posteriormente, né, isso seja enviado para o Ministério Público, que é quem tem a titularidade da ação penal nesse caso, e que então seja responsabilizado criminalmente. Não há, nesse momento, pedido de indenizatório. O que ela quer, porque agora ela se sente psicologicamente preparada para isso, porque há mensagens, né, que serão reveladas no curso do inquérito policial. De acordo com a defesa, há mensagens que devem ser analisadas durante o inquérito e o caso pode servir de alerta para outras vítimas. Então agora é que seja um encorajamento para quem sofre desse tipo de conduta, possa se ver motivado e possa ver o seguinte: olha, existe voz para quem está sofrendo esse tipo de conduta. Diante de tudo que viveu, a vítima diz que espera que a história dela possa ser ouvida e que a justiça seja feita. Eu espero que a justiça seja feita, eu espero que a minha voz seja ouvida e principalmente que outras mulheres que já passaram por isso que eu estou passando, e eu acredito que tem muitas que já passaram até essa mesma situação que eu estou passando, talvez com a mesma pessoa, que elas tenham coragem de denunciar. Olha, a Polícia Civil me informou que o caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Colatina e que, se for tratar de crime sexual, o processo segue em sigilo. O consórcio Sim Nordeste disse que não foi oficialmente notificado sobre o caso, mas afirmou que repudia qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho e que, por se tratar de um caso sob sigilo, não vai se pronunciar neste momento. Agora, 11 horas e 42 minutos, olha só essa história que literalmente vem do além. E olha, se não tivesse boletim de ocorrência, eu falaria, é fake news. Eu não acreditaria, não. Você de casa acreditaria? Vou te contar a história, que eu tô falando desde o início aqui, ó. Quero a sua opinião no nosso WhatsApp, no 34345700. A história de uma mulher, uma capixaba, que colocou a culpa no ex-marido, que já partiu dessa por uma melhor, acredito eu, que está morto, depois de atacar o atual companheiro com uma faca. Que é isso, Elisângela Ramos? Isso é verdade mesmo? Aconteceu onde isso, minha amiga? Tiago, é verdade sim, aconteceu no interior de Rio Bananal. Na verdade, ela esfaqueou o companheiro dela, ele foi socorrido, levado para o hospital, sobreviveu. Até aí, uma história, né, policial de violência, inclusive. Só que o que vem depois, isso que você estava aí já, né, adiantando, é a história que chama muita atenção. Essa mulher chegou e contou que quem estava ali no momento, né, que ela esfaqueou o companheiro, não era ela, era o espírito do marido dela já morto que tinha incorporado nela. Então foi essa justificativa que ela deu. E aí ainda vem algo ainda mais surpreendente. O que acontece? Essa história acabou dividindo opiniões, né? Tem quem duvide, tem quem prefira, né, deixar na dúvida, acreditar, vai que é verdade. Mas o marido, no caso, quando saiu do hospital e voltou para casa e ouviu a história dela, ouviu a explicação dela, ele decidiu acreditar na história dela. E aí continuaram morando juntos, ele perdoou ela, inclusive não representou, né, não seguiu com a ocorrência aí para que isso virasse realmente um caso, né, criminal lá de justiça mesmo. E essa mulher continua lá com ele, mas os vizinhos, como eu disse, continuam aí com um pezinho atrás, né, porque vai que esse espírito volta de novo, né, esse espírito ciumento. Então eles estão alertas lá, né, na comunidade lá de Rio Bananal, no interior de Rio Bananal, Tiago. Oi, Elis. Eu tô aqui pensando se ela não é sonâmbula, né? Porque os sonâmbulos dão uma... Eu já fui mais, né, criança. Sonâmbula. Você é sonâmbula? Você já foi sonâmbula? Hein, Elis? Hein? Nunca? Não. Seu filho, algum parente? Não. Que quando tem Eu família... Eu já fui.
E aí, assim, você anda de noite, né? Você anda pela casa, você fala. Agora, essa história, amiga, de botar a culpa no ex que partiu, o ex ciumento e dar uma facada. E o pior é que ele acreditou. E os vizinhos estão assim com dó dele. Será que ele é um bom moço mesmo? Porque ele acreditou. Não, com certeza ele não era uma boa pessoa. Ele tentou, ele é ciumento. É um espírito ciumento. Ó, se você acredita nessa coisa do além, manda mensagem aqui. Eu faço questão de ler aqui no Alô a sua declaração, né? Se você acredita nessa história que ela contou pro ex e ele acreditou. Elis, daqui a pouco você me volta com mais detalhes dessa e outros assuntos aqui no Alô, tá, minha amiga? Um beijo. Agora, 11h45. Gente, reparem neste flagrante que eu vou mostrar agora. Um morador de rua tenta invadir um imóvel. Olha só aqui. Parece um atleta do crime, né? Durante a madrugada. E o que aconteceu nesse caso? Porque tem que ter desenvoltura, né, Patrick Sanches? Você viu a imagem, meu amigo? É com você. Pois é, Thiago, vi sim, tudo isso aconteceu em Campo Grande, Cariacica. E olha, como você falou, me chamou a atenção a rapidez que essa pessoa conseguiu escalar o portão dessa residência. A gente vê nas imagens aí que essa pessoa em situação de rua escala o portão, consegue se apoiar no muro e entra na varanda ali, que aparentemente é o segundo andar de uma casa ali na rua. Só que, por sorte, as pessoas da vizinhança estavam filmando, estavam vendo tudo acontecer. E aí, segundo informações de testemunhas, quando essa pessoa desceu da casa, a vizinhança ali se aproximou dela, falou que isso era errado, que não podia fazer isso, botou a mão na consciência e ela foi embora. Thiago, só que o que me chamou a atenção é o fato que, se você prestar atenção nas imagens, quando essa pessoa escala o portão, ela não está com nada nas mãos. Quando ela desce, ela está com alguma coisa em uma das mãos que eu, vendo o vídeo, sinceramente não consegui identificar o que é. Não sei se é uma sacola, se é um lençol, enfim, não consegui identificar o que é. Agora, se isso pertence à casa ou não, a gente também não sabe. Mas, segundo as testemunhas, ela botou a mão na consciência e foi embora. Agora, me chamou a atenção esse objeto, viu, Thiago? Agora, por sorte, que tinha as pessoas ali olhando, né? Tinha uns urubus ali, vamos dizer assim, na janela, dando uma olhada na rua na hora, porque se não tivesse, sabe-se Deus o que essa pessoa ia fazer dentro dessa casa, né, Thiago? Ô, Patrick, eu tô vendo aqui a imagem, ela tá de vestido, não é isso? Se um gancho, a gente sabe que as proteções das casas têm uma espécie de lança, né? Eu não sei se nessa residência tem, mas se essa lança pega onde não deve vir, o negócio fica complicado, né? Não é só o vestido que rasga, não. Olha lá, ela escalando. Olha, quando eu era moleque, eu e meu primo, a gente ficava aprontando ali na Avenida Almirante Barroso, na Praia do Suá, e aí a língua do meu primo caiu aqui na lança. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele ficou, eu morri de inveja dele, sabe por quê? Ele ficou 1 mês e meio só tomando sorvete e picolé. Depois eu vi que tinha um benefício, né, de ter a lança cortada da língua, mas não sei como até hoje ele cortou a língua. Agora, essa mulher, põe a imagem novamente aí, a escaladora, você vê, né, pessoa que tá viciada, não só em roubar, né, nas drogas, olha o que ela é capaz de fazer, as pessoas gravando tudo ali. Marco Túlio falou, bora, e a gente vai embora. Um abraço, meu amigo, daqui a pouco você volta. Vem na câmera de Tchutchuca 2 aqui, porque eu falo de um vereador que foi acusado de chamar os servidores de vagabundos dentro da Câmara. Olha que educado ele. Esse caso foi parar na Justiça. O Samuel de Fraga conta essa história ao vivo pra gente. Samuel, imagina, você é contribuinte, paga imposto e ainda é chamado de vagabundo, é isso mesmo, amigo? Pois é desse jeito, Tiagão. E olha, esse caso aconteceu aí com um vereador chamado José Sopriano Merson. O processo já está, né, pelo Ministério Público e está tramitando desde o ano passado e agora tem assim, a primeira audiência marcada para 7 de julho desse ano. Segundo, né, as provas juntadas no processo, ele utiliza aí palavras e frases como você é vagabundo e também
também quem manda aqui sou eu, são algumas frases citadas no processo. Há relatos, Tiago, de uma servidora pública que ela teve de tirar uma licença, entrar de atestado médico devido a problemas psicológicos por causa de pressão no trabalho atribuída ao parlamentar, né? Quando ela retornou, Tiago, simplesmente ela pediu demissão, ela não aguentou o rojão, assim é descrito. Tem o caso também de um outro servidor na mesma época que pediu demissão. Também no processo, a justiça, de acordo com as investigações, é que o vereador estaria mantendo aí um ambiente hostil, né, juntamente com os funcionários, e tudo em prol dele, porque ele quer designar trabalhadores de determinados departamentos, quer mandá-los para trabalhar em outro departamento em benefício próprio. Agora, segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Ministério pede para que sejam aplicadas aí, Tiago, ao parlamentar, as seguintes sanções: multa civil de até 24 vezes o valor de remuneração dele à época dos fatos, e também a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por até 4 anos. Nossa produção entrou em contato com esse vereador, que nega qualquer tipo de ofensa aos parlamentares ali, aos trabalhadores da Casa de Lei, e que os advogados dele estão tomando todas as providências cabíveis com relação a esse caso, que tem a audiência primeira marcada para o dia 7 de julho. Tiago, agora imagina bem você ser chamado de vagabundo e também essa frase, né? Quem manda aqui sou eu. Tenso, hein? Tenso, né, e revoltante. O espaço aqui da TV Sim SBT está aberto também para o parlamentar, para ele se posicionar. Já foi, inclusive, procurado, disse para o Samuel que está tomando as atitudes jurídicas com o corpo jurídico dele, mas o que estão alegando é realmente uma falta de respeito total e absoluto. Ó, tô lendo sua participação aqui, tem aqui o Tiago Américo, bom dia para você, bom dia, aqui é o Edson de Vila Velha. Vem aí o mais novo criminoso, nem veio ao mundo e já está envolvido no crime. Ele está falando sobre a mulher que estava roubando, que se entregou à polícia, entregou os objetos e voltou para roubar, inclusive, com uma criança. Obrigado pela sua participação. Lamentável realmente essa história, né? Ela tá grávida, não é isso? Olha lá. Roubando, furtando. Tem mais gente participando. Tiago, bom dia, meu irmão. Hoje as pessoas estão arrumando tantas desculpas para poder agredir e assassinar o outro. É verdade, ele está comentando o caso do amor bandido, do amor que incorporou ali, meu filho, e botou a culpa ainda na... eu te esfaquei porque eu incorporei meu ex e ele é ciumento. Isso foi história de hoje. Olha aí a vítima que aceitou as desculpas e está morando com a mulher, mesmo depois de ter sido esfaqueado e ele ter colocado nela, ter colocado a culpa no ex, que já partiu dessa para uma melhor. Você pode mandar sua participação no 3434-5700, que eu leio tudo aqui. 11h52, um homem morreu em uma explosão em um container. Isso aconteceu na Serra. Ele instalava tomadas no local quando o incidente aconteceu. Olha só. A quarta-feira foi marcada por um cenário de terror em Porto Dourado, na Serra. No local, o que se viu foi pedaços de telhas e objetos espalhados por todo lado, além de um veículo e um contêiner danificados. Uma explosão de grandes proporções deixou um homem morto e assustou moradores. O estrondo pôde ser ouvido de longa distância. Este montador conta que ouviu um barulho muito forte. A estrutura de casa chegou a tremer. Inclusive, eu fiquei até assustado quando escutei o estrondo, entendeu? Muito forte. Eu até saí dentro da minha casa, entendeu? Até o vizinho também saiu perguntando o que foi. Aí eu sempre vou ver o que aconteceu. Aí depois o Denis falou o que aconteceu, né? O presidente do bairro falou que o homem tinha falecido, que explodiu o contêiner, né? E aconteceu esse fato triste. O vereador da Serra, Cabo Rodrigues, estava na região e chegou logo após a explosão. Eu estava aqui fazendo vídeo com um amigo que estava solicitando uma rotatória aqui para Porto Dourado. A gente ouviu uma explosão. Quando a gente chegou aqui no local, nesse container aqui que fica próximo à rodovia, parece que uma dinamite explodiu. O corpo ali está estraçalhado. O esquadrão antibombas precisou ser acionado para fazer a verificação no contêiner, garantindo condições de segurança para o trabalho das equipes. Com isso, a polícia científica conseguiu iniciar a perícia. Só então o corpo da vítima, que permanecia no local por conta do alto risco, começou a ser
ser retirado. Segundo a polícia, o material armazenado no local era inflamável, um produto químico utilizado para romper rochas e concretos, muito comum em pedreiras. Um dos sócios do local, um senhor, foi conduzido sob custódia da Polícia Militar. A causa da explosão ainda é investigada e deve apontar se houve falha no armazenamento ou manuseio do produto. Foi identificado que o material não está derramado, não há incêndio no local, não há vazamento. Logo, esse material exige um raio de isolamento que, no caso aqui, atende à rodovia. Então, não é necessário preocupação com relação ao trânsito na rodovia. Então, a gente está dispensando qualquer tipo de interdição no local, não é necessário. E após a verificação desse produto, o Corpo de Bombeiros vai fazer o levantamento de quanto que tem esse produto armazenado, orientar a empresa a fazer o devido transbordo, a devida correta armazenamento desse produto, para que seja evitado um acidente em relação a esse sólido inflamado. 11h55. A quarta-feira foi de muito trabalho em Boa Esperança, no noroeste do nosso estado. A cidade ainda se recupera dos estragos provocados pelo temporal que atingiu o município. Você confere tudo agora na reportagem. Em pouco tempo, choveu cerca de 130 milímetros. Volume suficiente para causar alagamentos e deixar estradas interditadas em várias regiões, principalmente no interior. Equipes da prefeitura atuaram durante todo o dia para retirar a lama e liberar estradas. No distrito de Sobradinho, parte do muro de uma escola estadual desabou. Cerca de 140 crianças estavam no local, mas ninguém ficou ferido. As aulas já foram retomadas. 3 moradores de uma casa próxima precisaram sair do imóvel por segurança. Segundo o secretário de Agricultura, algumas estradas ficaram completamente bloqueadas, dificultando o acesso e o escoamento da produção rural. Nossas barragens, vertedouros, as estradas, as ruas não aguentam esse volume de água. Então nós disponibilizamos toda a equipe da nossa Secretaria de Agricultura e de Obras, Defesa Civil, com o Rodrigo também está dando total apoio. Estamos agora com nossas máquinas, limpando vertedouros de barragens, reconstruindo estradas que, com a grande quantidade e volume de chuva estragou tudo. Nosso trabalho hoje é emergencial, é de desobstruir estradas, reconstruir para a passagem das pessoas, que muitos produtores têm que ir na rua, tem que fazer alguma compra, comprar um remédio, levar uma criança na escola. A Defesa Civil continua monitorando as áreas de risco e prestando apoio às famílias atingidas. 8 comunidades do interior registraram danos. Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de feridos. A orientação é para que moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos comunicados oficiais. Nós fizemos um serviço paliativo junto com a Secretaria de Agricultura, onde nós limpamos toda a lama para dar acesso aos moradores, e pessoas que trafegam por ali, ônibus escolares que precisam utilizar dessas vias. A Secretaria de Agricultura deu todo um suporte e nós limpamos essas áreas. Porém, 1h30 da tarde veio esse grande volume de chuva que prejudicou mais uma vez, mas nós estamos com nossos maquinários na rua novamente e estamos fazendo todo o suporte aí novamente para trazer segurança para os moradores. Esse é o seu Alô Espírito Santo, agora 11h58. Eu quero sua participação de norte a sul do estado pelo nosso WhatsApp, o 3434-5700. Vou falar agora de bandidos que invadiram uma obra, levaram tudo que podiam e ainda saíram quebrando o que encontravam pela frente. Os caras são destruidores mesmo, o Elis? Que vem agora com informações sobre esse caso. Os caras não estão só para roubar, estão para roubar e fazer bagunça, deixar prejuízo, estão para barbarizar, né? Isso mesmo, Tiago. Pensa só, a pessoa está construindo, Tanta luta para comprar material de construção, ver os sonhos realizados, e aí vem uma pessoa ou várias pessoas, e acaba levando aquilo e ainda destruindo o que está pronto. O que acontece é que eles invadiram essa obra que fica aqui no bairro Fazenda Vitália, em Colatina, durante a noite. Eles aproveitaram um momento de menos movimento e entraram no lugar. E além de levar itens, como chuveiro, metais do banheiro, também itens de encanação,
materiais, né, de construção de forma em geral, eles também acabaram arrancando aqueles que já estavam instalados. Então acabou deixando um prejuízo ainda maior, né, porque destruiu o que estava feito. Imagens foram registradas aí, né, por câmeras também de segurança que flagraram aí essas pessoas, e a gente sabe que é muito difícil para as pessoas que constroem. Então essa pessoa que está construindo, além de lidar ainda com o prejuízo, que olha, segundo ele, pode chegar em torno, né, esse prejuízo, em torno de instalações arrancadas, também um prejuízo estimado de R$7 mil. Então, além do prejuízo, ele ainda tem que refazer aquilo que já estava pronto. A gente agora há pouco recebeu uma informação da Polícia Militar que eles já identificaram essa pessoa, esses suspeitos, né? E eles estão, inclusive, nesse momento, fazendo buscas aqui na cidade, e que a qualquer momento, caso, né, a gente receba informações de prisão, a gente também conta aqui para todos que assistem o Alô Espírito Santo. Obrigado, Elis. Elis sempre está no norte e noroeste do estado, Samuel de Fraga no sul do Espírito Santo, e as nossas equipes girando a informação na região metropolitana de Vitória para trazer todas as informações que acontecem no seu estado. Obrigado, Elis. Daqui a pouco você volta com outras notícias, porque agora atenção, que tem flagrante exclusivo agora na tela do seu Alô Espírito Santo. Um bombeiro foi atingido por parte de um imóvel que pegou fogo hoje aqui no estado. Olha só que flagrante impressionante. Ele estava apagando o incêndio quando a estrutura desabou. A nossa equipe acompanhava tudo de perto e registrou com as câmeras, com a lente da verdade aqui da TV Sim SBT o momento em que isso aconteceu. Vamos posicionar novamente aí, porque são imagens, pode botar exclusivas aí também o nosso mestre. Um flagrante impressionante, você vê que os bombeiros estão ali arriscando a vida, dando literalmente a vida dele em prol da sociedade quando vem tudo abaixo. É um casarão, pelo que tudo indica, estava em chamas, já quase as chamas controladas, quando de repente tudo veio abaixo. Isso aconteceu aqui no nosso estado do Espírito Santo, olha só, toneladas e toneladas, que eu acredito que sejam de barro, concreto, caíram e por um milagre não acertaram em cheio o bombeiro. Eu quero ver novamente ali, porque quando cai, ele é atingido, mesmo que parcialmente, mas é atingido. Olha só, que impressionante, graças a Deus, hein? Olha lá, momento que tudo vem abaixo, ele é atingido, parece, pelas costas. Olha isso, é a Elisângela que estava nesse caso, Marco? Ela pode voltar para trazer informações sobre isso aí? Posiciona, por favor, Elisângela, porque eu quero saber quando que isso aconteceu, como que está esse soldado do Corpo de Bombeiros, que realmente é um flagrante impressionante. A sua equipe que registrou isso, amiga? Ei, Tiago, sim, foi o nosso cinegrafista Fabrício Silva que fez aí essa imagem, né, desse flagrante. Isso aconteceu hoje pela manhã. Essa casa, esse casarão abandonado, né, ele pegou fogo ali no bairro Fazenda Vitária, inclusive o mesmo bairro que a gente falou agora há pouco, né, do roubo lá dos materiais de construção. E quando os bombeiros foram acionados, a gente também acabou indo para lá e aí conseguimos esse flagrante. A dona, inclusive, conversou em off com a gente, não quis gravar a entrevista, mas ela disse que a casa está à venda, esse casarão está à venda, e algumas denúncias surgiram de pessoas, né, usuários de droga, utilizando esse espaço aí para fazer esse uso de drogas, né, de materiais ilícitos. E aí a Polícia Militar esteve no local, olhou, não conseguiu pegar ninguém, e hoje pela manhã acabou que esse incêndio começou, os moradores ficaram assustados, e a suspeita é de que essas pessoas, né, que estavam frequentando o lugar possam inclusive ter a ver com a causa aí do incêndio, né, do começo do fogo. E a Defesa Civil também esteve no lugar lá para poder olhar, né, o que aconteceu e averiguar se essa construção também está em risco. Inclusive ele disse que sim, terá que ser demolida essa casa, né, esse casarão. E quanto ao bombeiro que foi atingido, né, que você me perguntou logo de início, a gente conversou lá também com o Corpo de Bombeiros e foi algumas lajotas, né, que esbarraram nele, mas assim, nada grave, foram só mesmo arranhões, sabe, que ele teve, mas na parte da perna, assim, mas nada grave, graças a Deus.
Foi realmente um grande susto, Tiago. Nossa, impressionante essas imagens. Daqui a pouco, novas informações sobre esse desabamento, né, de um casarão aqui no estado do Espírito Santo. São imagens exclusivas e você só vê aqui na TV Sim SBT. 12:03, ladrões presos fizeram uma família refém e roubaram 100 mil reais. Foi em Viana. Veja agora como eles agiram. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Após meses de investigação, o inquérito foi concluído. Cleidson Gabriel Borges Silva, vulgo Zói, de 26 anos, e Leandro Lima Borges, vulgo Brancão, de 28 anos, já estavam presos preventivamente, investigados de roubar 100 mil reais em joias e manter um vendedor e os 3 filhos como refém. O caso aconteceu no dia 1º de julho do ano passado, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. As imagens mostram o momento exato em que o vendedor de joias é rendido, na garagem de casa. A dupla aponta a arma e leva a vítima para dentro da residência, com ameaças e xingamentos. Nesse outro vídeo, Leandro aparece colocando o que seriam as joias roubadas no porta-malas de um carro e com um comparsa fugindo do local. Segundo as investigações da Polícia Civil, a esposa do vendedor tinha acabado de sair de casa para trabalhar. O homem também estava se preparando para sair quando foi surpreendido pelos criminosos. Além dele, outras 3 pessoas também estavam na casa, os 3 filhos, um bebê de 1 ano, uma criança de 4 anos e um adolescente. Durante toda a ação dos criminosos, a família ficou sob ameaça. O pai ficou amarrado com o fio do ventilador e só conseguiu se soltar quando a dupla de suspeitos escapou. Através do cerco inteligente do Estado, nós conseguimos identificar um Corsa branco, que foi o Corsa utilizado no crime. Com base nisso, nós identificamos um proprietário, na verdade uma proprietária que seria a mãe do Leandro. Fomos até a residência dela, no condomínio do Limão, em Cariacica, e a mãe já de pronto nos informou que de fato viu e reconheceu o Leandro como sendo um dos criminosos, porque o fato já tinha sido passado nos telejornais. No apartamento de Leandro foram encontradas munições. Além disso, ele usava a tornozeleira eletrônica e teria danificado o equipamento. Quando os militares conferiram o histórico de movimentação do suspeito, o trajeto batia com a fuga do crime. Leandro foi preso perto do condomínio do Limão, em Cariacica, 5 dias após o roubo. Já Cleidson foi preso em 20 de fevereiro deste ano. Os dois vão responder por roubo agravado, porque mantiveram as vítimas presas durante o crime. Segundo o delegado do caso, a prisão dos dois foi de extrema importância, até mesmo para a sensação de segurança das vítimas. Os dois encontram-se presos, pois um crime desse que chocou e traumatizou tanto a vítima, que foi o pai, quanto as crianças. A adolescente que nos informou na delegacia que estava traumatizada e que não queria mais voltar para casa. Porque eu imagino uma criança com uma arma apontada à sua cabeça. Então, esses 2 criminosos eram necessários, era questão de honra, prendê-los e colocar eles atrás das grades para que não cometam novamente esse crime, que pode até vincular e chegar ao latrocínio e ao homicídio. Ainda segundo a Polícia Civil, resta agora esclarecer se o crime foi ou não premeditado, pois as investigações chegaram a apontar que os suspeitos tinham conhecimento da quantidade de joias presentes na residência e chegaram até mesmo a vigiar a região antes de agir. A vítima nos informou em depoimento que 1 dia ou 2 dias antes do roubo, viu, que ela lembrou que esse Corsa branco estava rodando a região, ou seja, eles estavam já premeditando para saber qual seria o melhor momento para estar executando esse crime. Lugar de bandido é na cadeia, a gente torce para que isso sempre aconteça. Agora, 12:08, vem comigo porque foi preso aqui no estado um homem procurado por envolvimento com tráfico de drogas. Mas o que chama a atenção é a alcunha, é o apelido dele, Américo Soares, ao vivo comigo. Qual é o apelido do bonitão, amigo? Tiagão, Anderson da Silva Gonçalves, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas. O apelido
ou pior, né? O vulgo é cara de sono. E aí a gente tá vendo aí, né? Tem as imagens do Anderson. E aí eu pergunto pra você, Thiago, também pra nossa audiência. Tem uma carinha de sono aí, parece que ele foi acordado quando foi preso? Pois é que ele foi preso na zona rural de Sooretama, lá no bairro Barro Roxo, e foi bem de manhã, Thiago. Só que aí, né, a alcunha dele combinou aí com a prisão do Anderson. Ele estava procurado, aí estava foragido, com mandado de prisão em aberto, inclusive, por tráfico de drogas lá na Bahia, na cidade de Ubatã, lá na Bahia. E disse aos policiais que não estava esperando ali ser abordado, ser preso, porque não sabia que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Então estava descansando em uma propriedade na zona rural. Ainda não se sabe, Thiago, de quem é essa propriedade, se era ali um local realmente de esconderijo, se era um local utilizado por tráfico de drogas também na região, se ele veio para cá fugindo ou então se tem comparsas capixabas aqui também. Fato é que cara de sono foi acordado pelos policiais, foi preso, levado até a delegacia de Linhares e está sobre aí custódia e está em disposição para o estado baiano. A gente vai seguir acompanhando para saber, né, se ele vai ser transferido para lá, se vai cumprir a pena dele aqui, mas eu queria perguntar para você, Tiagão, eu não sei por que colocaram esse ao vivo, essa entrada ao vivo pra mim. Eu não sei se eu tenho uma cara de sono, mas que ele foi acordado na hora dessa abordagem, ele foi. A cara não nega, não. Eu pensava que era outro nome, o apelido dele. Eu achei que era cara de sonso. Aí poderia ter uma relação, porque você é quietinho, né? O Américo é todo quietinho aqui, caladinho na redação. Agora quero ver, Américo, você é um cara bonito, estudado, trabalhador. Coloca o cara de sono no close aqui do Alô. Ele realmente tem cara de sono. Agora divide com a cara aqui do Américo. Deixa eu ver se parece. Um é cara de sonso, o outro é cara de sono? Que isso, não façam isso com o meu Mequinho, não. Mequinho é cara de trabalhador. Agora, Américo, ele tá aparecendo aí do seu lado direito. Realmente, olha pra ele lá, do seu lado direito aí, tem cara de sono mesmo. Parece que acordou neste momento, olha lá. É esse aí mesmo, cara de sono. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Você tem uma carinha de bom moço, de filhinho de mamãe criado por vovó que nem eu. Agora, 12:10, a polícia tenta identificar quem é a pessoa que está arremessando bombas caseiras. O cara tá se achando que tá no Irã. O cara tá achando que tá em Israel, sei lá. Só que o caso dele acontece aqui na Serra. Ele chega de madrugada, sorrateiramente, ou sozinho ou acompanhado de moto, e lança bombas caseiras numa residência. Não são em várias, é numa única residência. O Patrick Sanches, na primeira entrada, falou que é um casal de idosos. Ele volta agora com atualizações, porque a polícia já está nesse caso. É isso, amigo? É isso mesmo, Thiago. Como eu falei anteriormente, a situação toda já foi registrada na delegacia, a polícia está investigando, a Guarda Municipal da Serra também está no caso, tentando localizar e identificar primeiramente quem está por trás desses ataques, que tem um alvo certo, como você falou, é sempre na mesma residência. E já causou alguns sustos, viu? Porque no segundo ataque, um princípio de incêndio foi registrado dentro do quintal da residência. Por conta da explosão, ali tem muita planta, acabou que um incêndio começou ali na área da vegetação ali do quintal da casa. Já nesse último ataque aconteceu ontem, por conta da fumaça, o idoso acordou um pouco desnorteado com o barulho, ele acabou tropeçando e caindo de rosto no chão, tá com o nariz machucado, um pouco inchado até agora. Então assim, a situação ela é bem séria e as autoridades já estão investigando para tentar descobrir quem está por trás disso. Tiago, na primeira vez você falou que existe uma suspeita. O que acontece? Esse idoso, ele acredita, ele não está acusando, é só um palpite que ele acha que pode ser algo relacionado com os bares ali da região, porque os bares ficam fazendo barulho, tocando música até muito tarde e ele já denunciou várias e várias vezes para o Disque Silêncio. Então, ele suspeita de que pode ser algo relacionado com os bares, mas as autoridades competentes já estão no caso, vão seguir investigando e a gente vai continuar acompanhando. Tiago. Obrigado, Patrick, pelas suas informações. Ainda um mistério essa história. Agora eu mudo de assunto porque guardas municipais de Vila Velha e advogados são presos sob acusação de envolvimento com o traficante Fábio Gabriel. Até nas autoridades a gente não tem como confiar 100%, é isso? É com você, meu amigo. Boa tarde.
É verdade, Tiago. Boa tarde mais uma vez. Pois é, essa terceira fase da Operação Telic, ela até o momento realizou 8 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão. E entre os materiais que foram apreendidos, Tiago, estão aparelhos celulares e bilhetes manuscritos. Tiago, o Ministério Público informou que 3 advogados eles foram presos, acusados aí de enviar mensagens dos detentos que estão em unidades prisionais, que são ali lideranças do PCV, para os criminosos que estão na região 5 ali de Terra Vermelha. Tiago, as investigações do Ministério Público também apontaram que 3 guardas municipais estariam ali comercializando drogas que foram apreendidas e também dinheiro e outros materiais que estavam sob custódia da Justiça. O que é, Tiago, esses materiais sob custódia? É aquilo que é apreendido durante operações policiais, além de favorecerem criminosos com informações durante operações policiais. Tiago, essa operação ela começou ontem e teve o desdobramento na manhã de hoje. Foi uma manhã bastante movimentada aqui na Grande Vitória. E é claro que a gente lamenta, Tiago, que profissionais, advogados, que são figuras importantíssimas na nossa sociedade, assim como agentes de segurança, tem aí o nome ligado ao crime organizado, o fato que a gente acompanhou nessa quarta-feira e também nessa quinta-feira com a operação feita pelo GAECO, Tiago. Realmente é muito lamentável e a gente até, de uma certa forma, se entristece quando a gente noticia informações do tipo envolvendo aí profissionais e agentes da segurança pública, Tiago. Eu fico realmente chocado, porque para você ser advogado você tem que estudar bastante, depois tem que fazer prova da OAB. É uma profissão que você tem que ler muito, você tem que entender dos processos. A mesma coisa, o concurso para guarda municipal, você tem teste físico, você tem que estudar também. As pessoas mergulham a vida na lama por conta de porqueira, de corrupção. Lamentável isso, e parabéns a quem está investigando tudo, fazendo essa operação e colocando e cortando na própria carne esses péssimos profissionais que não representam as suas classes, tanto a guarda municipal quanto os advogados do Brasil. Obrigado, o nosso repórter Fábio Gabriel, pelas informações sobre esse caso. A qualquer momento, novas informações. Isso que é notícia quente que está acontecendo agora aqui na Grande Vitória. Atenção, porque tem flagrante de imprudência numa rodovia capixaba. Eu chamo ele ao vivo, Samuel de Fraga. É com você de novo, meu amigo. Pois é, olha, Tiago, uma imprudência gravíssima, né, que vai de encontro com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que é proibido guiar uma moto sem capacete e também sem o calçado adequado, nesse caso aí, chinelo, né? Esse flagrante aconteceu na S060, ali em Marataízes, entre Campo Novo e a Lagoa de Caculucagem, né? Às vezes aí o condutor da moto e também a carona acredita que num local assim isolado, que é essa parte da S060, nada poderia ser registrado, mas nada escapa das câmeras. Agora, Tiago, tem uma coisa que chama muita atenção, porque é o seguinte, minha gente, o capacete pode fazer uma diferença muito grande entre a vida e a morte quando ocorre um acidente, não é verdade? Então, é uma exigência e os motociclistas precisam usar os equipamentos adequados de segurança para proteger a própria vida e também a vida de quem está na garupa, não é verdade? Então que fique aí esse alerta, porque a gente tem visto, Tiago, muitos acidentes de trânsito acontecendo nas rodovias aqui do nosso estado e às vezes uma imprudência como essa daí pode causar a morte das pessoas que estão nessa motocicleta, não é verdade? Por falta dos equipamentos de segurança. É aí, olha, uma infração gravíssima que pode vir até com a suspensão da carteira de dirigir e, é claro, né, multa pela falta dos equipamentos de segurança, Tiago. Amigo, o nosso Wendel Xavier, que é o diretor aqui, que comanda o Twitter, ele está falando, ela se protege, em vez de usar o capacete que ela está segurando ali, ela usa o cotovelo, né? Talvez seja mais seguro para ela. Obviamente que isso aqui é uma ironia, né? Agora, a pessoa tá com o capacete na mão, se arrisca, tá pedindo, né? Tá pedindo. Agora, infelizmente, isso é muito comum no interior do estado, que pegam estrada de terra, né? Não usam capacete, mas
mas ela estava ali numa estrada que tem um fluxo muito grande de veículos. E pelo que eu entendi, numa imagem ele está de capacete, na outra não está, eu não entendi. Ou os dois estão sem capacete. São outras pessoas, né? São outras pessoas aqui nesse flagrante, ou seja, é uma constante isso. Aliás, quero mandar um abraço especial para a nossa corretora de imóveis, Anne Bianchini, que está assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência. Vânia Emília, da Praia do Suá, você que está assistindo a gente, mande mensagens que eu mando um alô aqui para vocês no seu Alô Espírito Santo. Atenção, meio-dia, 18 minutos, tem mudança importante na segurança pública do Estado. Depois de anos no comando, o coronel Caos deixa a chefia da Polícia Militar. Que informação, hein, Fábio Gabriel? Tem os detalhes agora, por que dessa mudança é com você, meu amigo? Pois é, Tiago, segundo o governo do estado, o comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caos, vai deixar o cargo e o motivo é por conta das eleições desse ano. Ao que tudo indica, Caos irá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa para o próximo mandato. Tiago, quem vai ocupar o lugar de Caos vai ser o também coronel Rildo Lopes Rubim. E nessa transição, segundo o governo, vai acontecer um fato histórico. É porque pela primeira vez uma mulher irá ocupar o cargo de subcomandante-geral da PM. E a escolhida foi a coronel Luciana Lopes Ferrari, que atualmente é chefe do Estado-Maior. Caos, Tiago, ingressou na PM no ano de 1989, tem bastante tempo. E em 2020, ele ocupou o cargo de comandante-geral da PM. Em uma de suas ações, Tiago, eu me lembro que Caos, se não me engano, no ano passado, ele teve o seu nome pichado por traficantes do bairro da Penha e foi ameaçado de morte. A transição, a troca de comando está prevista para acontecer no próximo dia 2 e deverá também contar com a presença do governador Renato Casagrande, que também no próximo mês irá deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Tiago. Tá certo, obrigado pelas informações, Fábio Gabriel. É o jogo político começando e você confere também, porque é ano de eleição e a cobertura completa da TV Sim SBT nas eleições de 2026. Agora, meio-dia, 20 minutos, um recadinho do Tiago Américo para você de casa. Atenção, atenção, neste domingo, por apenas R$ 1,25, você concorre a R$175 mil no quarto prêmio do Capixaba Cap. É muito dinheiro para você. E ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio, 10 giros da sorte de R$1.000 cada. E é claro, R$150 mil só no quarto prêmio. E a promoção do bônus continua. Comprando 16 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 4 títulos, direto aí na sua carteira digital. Você aumenta as suas chances e ainda ganha na hora o valor de 4 títulos. É fácil demais participar, então aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingo de 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim SBT. Então não perde tempo, Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Certo, recadinho mais que dado. Agora, prestem atenção um pouquinho, um incêndio. Uma casa deixou os moradores assustados. As chamas, obviamente, chamaram a atenção e houve preocupação com pessoas dentro de casa. Elisângela vai trazer agora os detalhes. É outro incêndio, né? Nós mostramos um agora que o muro caiu em cima do bombeiro por um milagre. Não foi algo muito grave. Agora, um outro incêndio, onde foi esse? Ei, Tiago, realmente são 2 incêndios em menos de 24 horas. Esse daí aconteceu ontem, no final da tarde, no bairro Bela Vista, aqui em Colatina também. E realmente assustou moradores, né? Porque a preocupação era que houvesse uma pessoa dentro, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, parece que um idoso morava neste lugar, nesta casa, né? E também a preocupação dos moradores era que se espalhasse o fogo e acabasse atingindo também outras casas. Mas o Corpo de Bombeiros chegou rápido, conseguiu, né, controlar as chamas aí desse incêndio.
fez também o rescaldo, né, que é aquele cuidado extra depois para que esse fogo, né, não retome de novo, não volte. E aí depois eles também tiveram a informação de que não havia ninguém dentro da casa. Então, graças a Deus, foi mais um susto, né, e um grande prejuízo, né, porque pelas imagens a gente percebe que ficou bem destruída essa casa. E além disso, também na ocasião, o Corpo de Bombeiros contou que tinha um botijão de gás dentro dessa casa, então era uma grande situação de risco. Então eles retiraram esse botijão de gás para evitar que algo ainda muito pior acontecesse. Mas no final das contas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Tiago. Olha, Elis, a gente está mostrando agora esse incêndio e muita gente pedindo aquela imagem do muro caindo em cima dos bombeiros em um outro incêndio que eles também estavam apurando. Realmente uma imagem exclusiva e impressionante. Você está acompanhando o exato momento em que o muro caiu em cima dos bombeiros que estavam ali trabalhando no rescaldo deste incêndio que foi apurado aí pela nossa Elis. Tem muita gente participando aqui, falando também do caso da mulher que diz ter sido incorporada pelo ex-companheiro e deu uma facada no marido dela. E aí o pessoal está comentando sobre isso, quer ver? Bom dia, Tiago Américo. Não existe essa possibilidade de incorporação de espírito no corpo de ninguém. O único espírito que existe é o que nos dá a vida, dado por Deus. Quem fala que está com outro espírito é um baita de um mentiroso charlatão. Essa é a opinião do Oscar Nogueira. Obrigado, Oscar, pela sua participação. Olha, mais gente participando aqui, ó. Tiago, sobre o espírito do mal, eu queria estar na frente dela na hora que o espírito do ex aparecesse. Eu ia pegar ele com uma espada de São Jorge e nunca mais ele iria voltar. É a opinião aqui essa opinião, acho que é do Edson de Vila Velha. A opinião do Edson de Vila Velha. Tiago Américo, manda um alô pra mim. A Jolace de Afonso Cláudio. Acho que é assim, né? Jolace de Afonso Cláudio. Um beijo especial pra você. Olá, boa tarde. Gostaria que mandasse um alô pro Marcos e a Neia e o Arthur, por favor. Então tá dado. Mais do que um abraço, um alô especial pra vocês. Daqui a pouco eu continuo lendo as participações de vocês do 34345700. Agora, meio-dia 25 minutos, uma tradição que atravessa gerações e ajuda a contar a história do nosso estado, do Espírito Santo. Você vai conhecer agora mulheres que mantêm viva a arte das panelas de barro. E aí, nós fomos até lá conferir bem de pertinho essa história e eu já te adianto que é uma tradição que passa de mãe para filho, de pai para filho. Olha que bacana essa história, acompanhe. Dona Berenice aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. As paneleiras carregam no sangue uma das maiores heranças culturais do Espírito Santo, a produção das tradicionais panelas de barro. Um saber que atravessa gerações e que se tornou símbolo da cultura capixaba. São muitos anos de tradição, de história. Dona Berenice começou a fazer as panelas de barro aos 9 anos, gente, ainda criança. Como é que foi essa história, Bereia? A família foi ensinando? Vem da minha bisavó, minha avó, minha mãe. Se vem da minha bisavó, com certeza a mãe da minha bisavó fazia também, né? A gente vem dessa geração. Eu já estou na quinta geração. Hoje trabalha eu, minhas irmãs, meus irmãos. É o nosso meio de sobrevivência, vem da panela de barro. A argila, ainda sem forma, nas mãos habilidosas das paneleiras, se transforma em panela. O barro vem lá do Vale do Mulembá, que fica na região de Joana d'Arc, aqui em Vitória. É de lá que sai a matéria-prima, que ganha vida aqui, em Goiabeiras. E o processo exige paciência e muito cuidado. Depois de molhar o barro e preparar a massa, Berenice começa a modelar cada peça. Quando a panela fica pronta, ela precisa descansar de um dia para o outro. Com esse tempo bom que está maravilhoso, de um dia para o outro seco. Agora, quando está no frio, demora uns 3, 4 dias para secar. Depois da secagem, o processo continua do lado de fora. As panelas são levadas para a queima. Ainda quentes, recebem a tinta feita da casca do mangue, que garante a cor escura, característica das nossas panelas capixabas. Um trabalho que Berenice conhece como ninguém e que também revela a força das mulheres. Hoje, as paneleiras participam até da retirada do barro no Vale do Mulembá, uma tarefa que durante muito tempo era feita apenas pelos homens.
Tá voltando a tirar barro. Segunda-feira vai um grupo de mulher para cavar barro para tirar, para fazer as bolas, para trazer para cá. Porque geralmente o rapaz que tira o barro aqui, como é muita gente, ele está com 66 anos, não está dando, tá com aquele pique. Dona Berenice produz cerca de 30 panelas por dia, cada uma feita à mão, com a experiência de quem dedicou a vida a manter viva essa tradição. Quem vem de primeira vez aqui no Galpão das Paneleiras, às vezes tem dúvida, qual que eu levo? Qual que eu preparo o quê? Eu, como boa capixaba, tenho minhas panelas de barro, uso ali, né, no dia a dia, mas eu quero a dica da nossa paneleira aqui. Qual que é mais adequada para qual tipo de alimento? Esta aqui é uma panela para fazer muqueca para 8 pessoas. Ela tanto serve para fazer muqueca, como serve para fazer a torta capixaba. O tipo de comida que quiser fazer nela pode fazer, mas o ideal é a gente ter o jogo, uma para muqueca, uma para arroz, uma para pirão, uma para assar um frango, um peixe no forno, porque a panela é para todo tipo de comida, não é só para muqueca, é para todo tipo de comida. Qualquer panela que você comprar, você faz dentro dela o que você quiser cozinhar. Aqui no Galpão de Goiabeiras, o trabalho vai muito além de Berenice. Mais de 60 paneleiras mantêm essa tradição. Mulheres que, com as mãos no barro, preservam um saber reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Além de fazer a panela, de colocar ali a mão na massa, a Berenice também é a presidente da Associação das Paneleiras. E, gente, isso há mais de 30 anos. O que significa ser a presidente? Qualquer pepino tem que ser ela. Queimou a lâmpada, é a Dona Berenice. Banheiro entupiu alguma coisa, encanamento, é a Dona Berenice. Aí já é outro desafio, não é isso? É muito desafio, problema de barreiro, quero ir lá tirar barro, eu tenho que pegar autorização. Que seja aqui do galpão ou que não sejam para visitar, eu tenho que pegar autorização. Sem minha autorização não entra no barreiro. Não adianta querer insistir, se eu falar que não vai, não vai. Porque se eu estou cuidando, eu tenho que dar conta, né? É um desafio muito grande, porque onde que trabalha muita gente, sabe que tem problema. Mas eu aguento, eu cheguei até aqui, eu vou mais um pouco até a frente. A líder comunitária de Goiabeiras também reconhece a riqueza da força da mulher, a força das nossas paneleiras. Nossa luta hoje não é pela panela de barro. Nós queremos que o olhar desde os nossos governantes, que seja qual que for, olha para o lado da paneleira, da artista que está trabalhando. Que eu vim olhar a panela, mas tem que saber a história, de onde que veio o barro, como é que é feita a panela, como é que queima a panela, ver a história da panela, quando ela começou, por que ela quis fazer panela de barro. Reconhecer as mulheres que trabalham, os homens que trabalham. Porque se acabar a panela de barro aqui, acabou a cultura do nosso estado. Porque o nosso estado é reconhecido pela panela de barro. Gente, tô aqui para te dizer que eu tenho um recado mais do que especial. Coloca aí na sua agenda que a gente tem um compromisso no dia 1º de abril. Mas não é mentira não, Quer ver só? Roda aí. Dia 1º de abril. Não é mentira. A Barra do Jucu vai parar. Alô Vila Velha, Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira, vem pra cá. Dia 1º de abril, eu, Barnabela, vou estar aí na Barra do Jucu, em Vila Velha, pra gente inaugurar mais uma grande loja do Thor, tá? Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira, corre que eu te vejo aí, tchau, Thor. Pego de passar Black Deck, 70 conto, eu disse. Pego de passar 70 conto. Eu disse 3 potes de vidro, 35 conto. E furadeira, papo e 3 parcelinhas de 50 conto, eu disse 3 de 50 conto. É cachorro realizador 10 litros, adivinha o preço? 15 conto, eu disse 15 conto. Travesseiro do Thor, 20 conto, é travesseiro do Thor, 20 conto. Conjunto de cozinha, 2 peças, 30 conto, eu disse 30 conto. É a loja do Thor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ai, gente, imperdível, né? E olha, o Alô vai estar lá para acompanhar essa mega inauguração ao vivaço, gente. Você não pode perder, né? Dia 1º de abril tem loja nova do Thor na Barra do Jucu. E você já sabe, né? No Thor
Mais barato só se for de graça. Tá certo, meio-dia, 32 minutos. Eu continuo o seu Alô Espírito Santo, agora falando sobre uma operação contra o tráfico que resultou na prisão de guardas municipais. Olha o tamanho do escândalo. Guardas municipais de Vila Velha, também advogados envolvidos. A ação aconteceu na manhã de hoje aqui na Grande Vitória. A reportagem completa agora no seu Alô. A manhã desta quinta-feira foi de movimentação intensa na Grande Vitória, com o desdobramento da terceira fase da Operação Telic. A ação, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, começou ainda na quarta-feira. Várias pessoas foram presas. Entre os detidos estão 3 advogados e 3 agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. De acordo com as investigações, os suspeitos teriam ligação com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória. Durante as investigações, segundo o Ministério Público, foi detectado que lideranças da facção criminosa estariam de dentro de unidades prisionais, dando ordens que eram repassadas através de mensagens por familiares e advogados a integrantes da quadrilha que estavam em liberdade. Isso acontecia de acordo com a função de cada criminoso na organização. Até o momento, 8 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vila Velha, Cariacica e Serra, onde foram localizados celulares e bilhetes manuscritos. O Ministério Público apurou que o esquema criminoso funcionava da seguinte forma: os advogados eram os responsáveis por transmitirem as mensagens dos criminosos que estavam presos para os criminosos que estavam em liberdade. Já os guardas municipais comercializavam as drogas apreendidas, apropriavam-se de dinheiro e de outros materiais que estavam sob custódia, além de favorecimento a criminosos durante operações policiais. Violação de sigilo funcional. É o crime quando um servidor público revela um fato que corre em segredo. Um dos criminosos que estaria envolvido na comunicação é Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, que está preso. Ele é apontado como uma das lideranças da facção criminosa que espalha medo e terror na Grande Terra Vermelha, que vive uma guerra pela disputa do tráfico de drogas, deixando mortos e feridos. Entramos em contato com a Prefeitura de Vila Velha, que informou estar acompanhando o caso e que depois só irá se pronunciar através de nota. Também entramos em contato com a OAB, que informou ter acompanhado a operação, mas como o processo corre em sigilo, não poderá dar mais informações. Meio-dia, 35 minutos, agora eu quero chamar a sua atenção para essa história, um mistério que está acontecendo lá na Serra. O mesmo motoqueiro ou motoqueira para em frente a uma residência, lança uma bomba caseira daquelas extremamente forte, causa prejuízo e mais do que isso. Olha só quantas vezes isso aconteceu e o que aconteceu com os moradores. Acompanhe. Repare nessa moto que aparece nas imagens. O garupa e o piloto passam em frente a uma casa e depois de alguns segundos retornam. Já com o rojão nas mãos, eles lançam no portão da residência. A calçada ficou marcada de tão forte que foi a explosão do artefato. No imóvel, que fica no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, moram um casal de idosos. Mas o que eles não imaginavam é que este seria apenas o primeiro de vários ataques. O primeiro ataque aconteceu no dia 13 de março. 3 dias depois, ocorreu o segundo. E agora, nesta quarta-feira, o terceiro ataque. Logo de princípio, eu não tive dúvidas, né, que poderia ser assim uma situação de tipo um cala-boca, né, me deixa quieto, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? De antemão logo já foi bem claro de que não era nenhum moleque, nenhum garoto brincando, essas coisas não, tá? Era alguém querendo assim, te deixar um pouco assustado. O morador da residência, um idoso de 65 anos, contou para a nossa equipe que até o momento não faz ideia de quem possa estar por trás desses ataques. Mas, segundo ele acredita que possa ser algo relacionado com os bares que foram inaugurados recentemente aqui no bairro e muito próximo à sua residência. Segundo ele, esses estabelecimentos fazem barulho até o horário que não é permitido, até mais tarde. Por conta disso, ele várias vezes já fez denúncias para o Disque Silêncio.
A gente sempre reclamou da confusão, dos barulhos, né? É 3 horas da manhã, o som alto do lado da nossa casa, a gente sem conseguir dormir, precisar acordar no dia seguinte, né? Toda essa demanda. E, bem claro, sempre fiz as minhas devidas reclamações pelos meios legais, né? Isso, fazendo... sempre fui muito bem atendido por toda a equipe da Secretaria Ambiental aqui, através do Disque Silêncio, né? A única coisa que pode me dizer que realmente, né, possa ter levado a isso, uma situação como essa, eu não tenho como negar isso. A gravidade dos ataques foram aumentando desde o primeiro registro. Em um deles, um princípio de incêndio ocorreu no quintal da casa. Já neste último ataque, o suspeito lançou o rojão dentro de uma garrafa de vidro. A vítima conta que acabou caindo no chão em meio ao desespero após a explosão. Nessa ânsia de correr, me deparei com uma nuvem de fumaça dentro da minha frente, não consegui enxergar, tropecei e fui direto no muro. Cortou, meu nariz tá todo inchado, dolorido, tá sangrando, sangrou muito, né? O idoso, que mora no bairro há mais de 20 anos, está revoltado com a situação. Ele registrou o caso na delegacia e espera por justiça. O meio que eu tenho é o quê? É continuar fazendo as minhas denúncias e contando realmente que os órgãos municipais e estaduais, né, que são as seguranças e os órgãos executivos, né, que realmente agora nos dê uma resposta. Que da mesma forma que jogar artefato, fogo de artifício, poderia ser coisas muito mais graves. Agora imagens ao vivo da Reta da Penha, 30 graus na capital dos capixabas. Eu tenho um recadinho para você agora aí de casa. Ei, você pode se orgulhar, o Espírito Santo está entre os estados que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. E a gente tem números que comprovam isso, hein? O estado possui a segunda menor taxa de desemprego do país, com mais de 800 mil vagas no Qualificar ES. Na saúde, o Espírito Santo registrou a maior expansão de leitos e UTIs da história e tem o SAMU cobrindo 100% do território estadual. Conquistamos o título de melhor ensino médio do Brasil, com o maior número de escolas em tempo integral do Sudeste. Na segurança, atingimos o menor índice de homicídios em 30 anos e somos referência nacional em segurança alimentar, exportações do agronegócio e recuperação de áreas degradadas. Segue o líder! Somos o primeiro lugar em investimentos em infraestrutura. Foram mais de 20 bilhões de reais em 7 anos. O maior investimento da história, mudando a vida dos capixabas. Esse é o governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia. Se liga na gente, agora meio-dia, 40 minutos. Rápido intervalo para eu ler as mensagens de vocês no 34345700 e já a gente está de volta. Esse é o seu Alô Espírito Santo, a voz do capixaba. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível, o leve sabor de uma boa conversa, o jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião, sempre ao seu lado. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Tudo que é bom a gente quer mais. A Prefeitura de Vitória apresenta a segunda edição do Gastronomia da Samba. O festival está de volta para celebrar aquilo que é da nossa tradição. De 27 a 29 de março, a Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória, será palco de encontros inesquecíveis. É a cidade recheada de alegria, artesanato, comida boa e muito samba. Tudo isso com entrada gratuita. Realização Prefeitura de Vitória, Instituto Panela de Barro, apoio Procon Vitória e Sebrae. Vejo aqui que tomou uma decisão difícil e isso está te custando muito caro.
Claro, tirando sono, dando muita dor de cabeça. Agora eu tenho uma carta aqui que é do seu futuro. Volta para Unimed, melhores médicos, a maior cobertura e estrutura, tudo volta para você. E volta com condições especiais. Liga para mim, 3134-5000. Unimed Vitória. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Olá, o nosso próximo programa em destaque é um convite a você acompanhar uma conversa sobre o desenvolvimento de mercados regionais e principalmente do Espírito Santo. E o nosso convidado fala sobre toda a experiência que ele reúne nessas áreas. Ricardo Frizeira participa do nosso em destaque, ele é sócio-diretor da Apex e ainda nós temos aqui uma análise importantíssima para você saber sobre o momento econômico atual. Esperamos você na TV Sim SBT. De abril, a Barra do Jucu vai parar. Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Com a presença de todos vocês, não é mentira. Corre que eu te vejo aí, tchau, dólar. É caixa organizador 10 litros. Adivinha o preço? 15 conto, eu disse 15 conto. Travesseiro do Thor, 20 conto. É travesseiro do Thor, 20 conto. Conjunto de cozinha, 2 peças, 30 conto. Eu disse 30 conto. Vem pra cá. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira. Estamos de volta com o seu Alô Espírito Santo. Eu estou aqui lendo aqui as mensagens que vocês mandam. Olha só, é a opinião. Olá, Tiago Américo, boa tarde. Gostaria que mandasse um alô para o Marcos, e a Neia e Arthur. De novo, estou mandando um beijo para vocês, para o Marcos, para a Neia e para o Arthur. Um beijo especial do Tiago Américo. Ó, sobre aquele assunto da mulher que diz que o espírito ruim entrou no corpo dela, do ex, e fez ela esfaquear o atual, que perdoou e está com ela, tem opinião. Se o esfaqueado, Tiago Américo, acreditou nela e continuam vivendo juntos, quem sou eu para duvidar? Mas eu esconderia todas as facas de casa. É a opinião do Arthur Gentil, que é gentil de estar sempre com a gente aqui, ligadinho no seu Alô Espírito Santo, que volta amanhã, ao vivo, a partir das 11h15 da manhã. Primeiro na frente de todo mundo. 11h15, você fica bem informado na tela da TV Sim e do SBT. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.